Colar, para quem tem o objetivo de transformar horas e horas de dedicação em uma aprovação de verdade, essa análise é o ponto de partida. Hoje, a gente vai desvendar 5 técnicas que são baseadas na ciência e que, olha, têm o potencial de mudar completamente a rotina de estudos e, claro, os resultados. Sabe aquela sensação frustrante de passar horas estudando um conteúdo, sentir que dominou o assunto e aí, poucos dias depois, perceber que a informação simplesmente sumiu, foi embora? É exatamente como tentar encher um balde furado. E olha, isso não é só uma sensação, não. A ciência mostra que, sem o esforço consciente para reter o que a gente aprende, é possível esquecer até 90% de um conhecimento novo em questão de dias. É um número que assusta, né? Mas ele revela uma coisa fundamental. Nossa memória foi feita para otimizar. E isso significa jogar fora informações que não são ativamente reforçadas. Mas a boa notícia é que isso não é uma falha pessoal. O esquecimento é um processo super natural e previsível do nosso cérebro. O verdadeiro problema quase nunca está na capacidade de memorizar, mas sim no método que se usa. Com as estratégias certas, dá para virar esse jogo. E para combater esse tal de esquecimento, a gente vai explorar 5 pilares. Primeiro, vamos entender quem é o inimigo. Depois, vamos para as técnicas que vão transformar a forma de estudar. A repetição espaçada, a recordação ativa, a criação de conexões poderosas e, por fim, como juntar tudo isso num verdadeiro sistema de aprovação. Vamos lá! O primeiro passo para vencer qualquer batalha é conhecer o adversário, certo? No nosso caso, o adversário é um processo natural do cérebro, a tendência a esquecer. E esse processo tem um nome bem conhecido, a curva do esquecimento. Então, esse é o conceito central, a curva do esquecimento. Ela foi mapeada lá no século XIX por um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus. E o que ele descobriu foi que a gente não esquece aos pouquinhos, de forma linear. A perda de memória é exponencial, ou seja, ela é muito mais rápida logo depois que a gente aprende alguma coisa. Aquela analogia do balde furado é simplesmente perfeita para isso. Cada informação nova que a gente aprende enche o balde. Só que existem furos por onde o conhecimento vai vazando. Se não tiver uma manutenção ativa, o balde esvazia rapidinho. Nosso trabalho é aprender a tapar esses furos. E agora vamos para a nossa primeira arma contra o esquecimento, a repetição espaçada. O legal dessa técnica é que ela não luta contra o cérebro, ela trabalha a favor do ritmo natural dele para consolidar as memórias. Aqui nesse slide dá para ver um contraste fundamental. De um lado, o estudo intensivo, aquele de véspera, sabe? Ele até gera uma falsa sensação de que se sabe tudo. Mas é um conhecimento superficial, de curto prazo. Do outro lado, a repetição espaçada, que exige um esforço ativo para buscar a informação na memória, e isso sim cria uma retenção de verdade, para longo prazo. E como aplicar isso na prática? Bom, esse aqui é um cronograma simples, mas muito poderoso. Depois de aprender o conteúdo, a primeira revisão acontece logo no dia seguinte. Depois, os intervalos vão aumentando. Cada revisão dessas funciona como um sinal para o cérebro, como se dissesse: ei, essa informação aqui é importante, guarda ela num lugar mais seguro. É assim que se transforma a memória de curto prazo em conhecimento que dura. Agora, a próxima técnica é crucial e muda completamente o jogo. Não é sobre revisar de forma passiva, lendo de novo, mas sim sobre puxar ativamente a informação da memória. É um verdadeiro treino para o cérebro. A recordação ativa, no fundo, é se autotestar. Em vez de só reler um resumo, o desafio é fechar o livro e tentar explicar aquele conceito com as próprias palavras, ou então resolver um exercício sem olhar a teoria. Esse ato de puxar a informação na memória é o que fortalece as conexões no cérebro. Então, o ponto-chave é esse aqui. Reler de forma passiva cria aquela sensação de reconhecimento, de eu já vi isso antes. Mas é o esforço de lembrar, de recordar, que constrói a memória de verdade. Aquela capacidade de recuperar a informação do zero, que é exatamente o que uma prova exige. A memória não funciona como um arquivo que guarda fatos isolados. Ela funciona criando uma grande teia de informações conectadas. E quanto mais conexões um conceito tiver, mais fácil vai ser lembrar dele. E essa analogia com a musculação é perfeita. Os pesquisadores mostram que, assim como os músculos precisam de tempo de descanso entre os treinos para poderem crescer, as memórias também precisam de tempo e de espaçamento para se consolidarem e se conectarem umas com as outras. Faz todo sentido, né?
Nosso cérebro é programado para lembrar do que faz sentido, do que é significativo. Então, a chave é conectar o conteúdo novo com alguma coisa que já se sabe. Por exemplo, ao estudar uma lei, em vez de só decorar o artigo, dá para conectar com um caso prático que saiu no noticiário. Isso cria um gancho emocional e de contexto que torna a informação muito mais pegajosa na memória. E uma ferramenta poderosíssima para isso é o método de Losse, também conhecido como Palácio da Memória. É simples. Imagine o caminho que se faz todo dia dentro de casa. Dá para colocar o primeiro tópico da matéria na porta de entrada, o segundo na mesa da sala, o terceiro na janela. E aí, ao caminhar mentalmente por esse percurso familiar, cada local vai ativando a lembrança da informação que foi associada a ele. É uma forma de usar nossa memória espacial, que é super poderosa para organizar informações abstratas. Muito bem. Agora, vamos juntar todas as peças, porque não se trata de usar técnicas isoladas, mas de construir um sistema que funciona junto. Um sistema que muda o foco de estudar mais para estudar de forma mais inteligente. Então, o sistema de aprovação se resume a este ciclo. Primeiro, entender que esquecer é natural, aceitar a curva do esquecimento. Segundo, usar a repetição espaçada para revisar de forma inteligente. Terceiro, praticar a recordação ativa para fortalecer a memória a cada revisão. Quarto, criar conexões para dar um significado real ao estudo. E, talvez o mais importante, a consistência. É ela que transforma tudo isso num hábito poderoso e automático. Olhando para todas essas estratégias, fica a reflexão. Qual elas parece ser o ponto de partida com mais potencial para mudar a rotina de estudos agora? Às vezes, escolher só uma para começar já pode fazer uma diferença enorme. Se essa análise sobre como turbinar os estudos foi útil, deixe uma curtida e se inscreva no canal. Assim, mais gente pode ter acesso a estratégias que realmente funcionam para alcançar a tão sonhada aprovação. Até a próxima!